E aí vem ela, a chamada Terceira Revolução Industrial, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica, a gente já vai começar a entender por quê, tá bom? Essa revolução teve como grande centro o Japão, e claro, pessoal, olha que coisa, hein? O Japão, em 1945, né, que tomou, infelizmente, 2 bombas atômicas ali, Hiroshima e Nagasaki, recebeu auxílio econômico dos Estados Unidos, no chamado Plano Colombo, para conseguir se reconstruir, pegou esse dinheiro, investiu em educação e pesquisa e desenvolvimento, e a gente já tinha o Japão, duas décadas depois, né, 1960 e tal, já sendo a liderança tecnológica mundial, desenvolvendo um novo modelo de produção toyotista. Olha como os caras são poderosos, tá? Os japoneses são fogo, galera. Então o Japão foi a grande liderança, mas claro, a gente também pode colocar aqui Estados Unidos acompanhando de perto o Japão e eles. Olha outro país aqui, ó, que não importa o que você faça com eles, eles sempre voltam e mais forte, os alemães, principalmente a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Oriental estava sobre a égide de um sistema socialista, que não tinha tantas essas preocupações, claro, tá bom? Quais foram as inovações? As grandes inovações foram a automação e a robótica, tá bom? Muito cuidado, porque muita gente confunde automação com mecanização. Assim, professor, a terceira revolução industrial é aquela que mecaniza a indústria, não é? Claro que não. O que é mecanizar alguma coisa? É colocar máquina. Vocês lembram da definição de indústria? É você produzir o manufaturado por meio de máquina. Então não tem como você mecanizar a indústria já é mecanizada. Aliás, é a definição de indústria, ser mecanizada, tá bom? Mas o que vai acontecer é a automação. Ou seja, agora robôs vão começar a fazer o processo. Claro, não robôs com inteligência artificial, não. Robôs que são programados pelos seres humanos, tal, tudo isso. Mas robôs que conseguem ali executar suas funções. Isso vai fazer com que comece a surgir, isso é bem típico da terceira revolução industrial também, uma coisinha chamada de desemprego estrutural. Professor, o que seria esse desemprego estrutural? Não é que a pessoa, na terceira revolução industrial, está perdendo o emprego que ela tinha. O cara está literalmente perdendo a profissão que ele tinha. Eu sempre dou o exemplo do Lula. O que o Lula fazia antes de ser presidente, sindicalista, tal, todos esses papos? O cara trabalhava no torno mecânico, que é uma máquina que faz peças ali, peças para automóveis, tal, né, essas coisas. Hoje em dia, caso o Lula ainda fosse sindicalista, dificilmente ele teria o seu emprego. Por quê? Porque o emprego que o Lula tinha de torneiro mecânico, ele quase não existe mais. Porque quem faz hoje são tornos automatizados, principalmente nas indústrias mais de ponta, claro. Então percebe que caso os industriais, o Lula no caso, né, quisesse se readequar ao mercado de trabalho, ele deveria procurar uma outra profissão. Isso é o desemprego estrutural. Não é que o cara perde o emprego, ele perde a profissão que ele tinha graças ou à mecanização do campo, ou à automação industrial, uma nova tecnologia que vem surgindo, tudo bem? Essa é a ideia. E aumenta muito com a terceira revolução industrial, pela automação e pela robótica. A química fina começa a se desenvolver, e aqui eu chamo para vocês a atenção da Alemanha. A Alemanha até hoje, liderança mundial em produção de medicamentos, em produção de insumos para agricultura, pesticidas e por aí vai. E os OGMs. Professor, grande OGM, né? Organismos geneticamente modificados, ou seja, os transgênicos. A gente começa a conseguir trabalhar também com modificação genética, inicialmente em plantas, mas um pouco mais para a década de 90, até em seres humanos, até em animais ali, né? A gente começa a ter alguns processos de clonagem, o projeto Genoma surgindo, tudo isso concomitante à terceira revolução industrial, tá bom? Nessa revolução também, houve um desenvolvimento do que a gente vai chamar de redes imateriais, que mais popularmente são as redes de comunicação, ou seja, coisas que transportam informações, e as redes de transporte. Então, esse é o início do processo de intensificação da globalização. A globalização, ela prevê o encurtamento do espaço-tempo. E como que encurta esse espaço-tempo? A comunicação ficando cada vez mais eficiente. Galera, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se você for pegar no começo do século XX, o Brasil estava na República Velha e tal, 1930. 1930, Getúlio Vargas assume o poder e ele começa a interiorizar a ocupação do Brasil. Ele até contrata uns carinhas chamados de sertanistas, para ir adequando, né, a realidade brasileira e tal. Para surpresa dele, existiam pessoas em 1930, 35,
que nem sabiam que o Brasil não era mais império. Isso porque o Brasil se tornou uma república em 1889, ou seja, tinha passado 41 anos e a galera achava que o Brasil era império ainda. Nossa, professor, que desinformados tal. Não é desinformado. Não circula a comunicação. Como que o cara vai saber? O cara mora ali no interior do Brasil, para ele Dom Pedro II ainda era o imperador do Brasil, percebe? Então, aqui nesse momento, começa a se desenvolver as redes de comunicação, começa a vir o rádio, a televisão, começa a ficar tudo mais barato e tal, populariza, e isso é um prenúncio, isso é uma coisa boa, porque com a comunicação mais eficiente e com o transporte cada vez mais rápido, gastando menos combustível, isso vai permitir que a gente tenha uma produção cada vez mais flexível. Como assim, professor? Essa palavrinha aqui é importante para a terceira revolução industrial. O que é uma produção flexível? Também a gente pode conhecer como a terceirização. Imagina hoje, por exemplo, que você pega uma fábrica, a Boeing, por exemplo. A Boeing, para quem não sabe, produz aviões lá em Seattle, nos Estados Unidos. É uma fábrica que tem sede em Seattle. A Boeing, ela pega peças de mais de 200 países diferentes. Não, mentira, mais de 180 países diferentes, perdão. Acho que ou 80, tá? Enfim, depois eu vou colocar para vocês aqui qual que é o certo, tá? É 80 países, perdão. De mais de 80 países diferentes. Mas como que ele consegue pegar peças de 80 países diferentes? E, aliás, por que ele pega peças de 80 países diferentes? Porque não faz sentido a Boeing produzir tudo. Se a gente for pegar na fábrica do Ford, por exemplo, que produziu o Ford T, o vidro era produzido lá, a porta era produzida lá, a maçaneta era produzida lá, tudo era produzido na mesma fábrica. Então era uma produção bem dura, bem rígida. Aqui não. Aqui é uma produção mais flexível. Eu compro um pedacinho do avião de um país, um pedacinho de avião do outro, um pedacinho do outro, e aí eu vou montando o meu produto baseado na terceirização. Eu compro produtos que outras indústrias mais especializadas que eu conseguem fazer. Não dava para fazer isso na segunda revolução industrial. Por quê? Porque a comunicação e o transporte era bem pouco eficiente. Agora dá. Porque agora, isso aqui muito próximo, isso aqui se juntando cada vez mais, a globalização avançando, a gente consegue ter a comunicação eficiente e consegue ter uma locomoção muito boa, tá? Então esse é um ponto bem importante. Uma produção mais flexível. As indústrias aqui, elas não precisam ser tão grandes que nem elas eram na produção fordista, tá bom? No campo, essa revolução industrial, ela ficou conhecida como a Revolução Verde. Então, introdução de novos insumos, depois, né, organismos geneticamente modificados, enfim, tá? Essa revolução também é conhecida como a Revolução Técnico-Científica. E aí, galera, eu peço para vocês muito cuidado, ó. O que seria essa palavra técnica? Técnica não é a mesma coisa que tecnologia. Tecnologia é um instrumento que me auxilia à prática da técnica. Por exemplo, eu lecionando aqui geografia para vocês, espero que eu tenha a técnica de lecionar. Técnica quer dizer que eu sou hábil para exercer determinada função. O que seria uma tecnologia? Um instrumento que me auxilia nessa função. Um giz é uma tecnologia, a câmera que eu estou gravando para vocês é uma tecnologia, a lousa é uma tecnologia, a iluminação é uma tecnologia, tudo isso é tecnologia, porque são instrumentos que estão me auxiliando na prática da técnica. Quando eu falo para vocês dessa revolução técnica, eu estou falando que para o cara conseguir se adequar ao novo mercado de trabalho, ele vai ter que ter uma técnica apurada, ou seja, uma baita qualificação de mão de obra. E ao mesmo tempo, países que queiram se inserir nessa terceira revolução industrial precisam disso, ó. Ciência. O que é ciência, professor? Ciência é produção de conhecimento. Então, essa revolução, ela vai exigir dos países que tenha mão de obra qualificada, e aí precisa muito da formação na universidade e tal, e ao mesmo tempo uma grande produção de conhecimento. Se a gente conseguir juntar produção de conhecimento e aplicação industrial, qualificação da mão de obra, sensacional. É o que a terceira revolução quer, que é justamente o que a gente vai chamar de os tecnopolos. Professor, o que são esses tecnopolos? São espaços em que você consegue juntar a produção industrial à produção de conhecimento. Talvez o mais famoso do mundo fique lá nos Estados Unidos. Aquele mesmo que vocês conhecem, o famosíssimo Vale do Silício. Para quem não sabe, galera, o Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos, por que recebe esse nome? Porque tem muito silício? Não, porque silício é um metalzinho, tá? Um mineral metálico, que você utiliza para fazer produtos de informática. Ali na costa oeste você tem uma série de empresas relacionadas à tecnologia de comunicação, à informática, e uma série de universidades
que produzem conhecimento para isso. Então você une o útil, a produção de conhecimento, à aplicação industrial, as empresas que precisam disso. Isso é um tecnopolo. Países mais inseridos na terceira revolução têm uma série de tecnopolos. Professor, já sei. Brasilzão, é nóis. Nós temos tecnopolos? Mais ou menos, tá? O tecnopolo mais importante que a gente tem hoje fica em São José dos Campos. Porque em São José dos Campos nós temos o ITA, né, que é uma grande formadora de mão de obra qualificada, e a Embraer, que é uma empresa de produção de aviões. Então você tem em São José dos Campos a produção de conhecimento e uma grande aplicação industrial. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente dá pouquíssima oportunidade para os nossos cientistas, eles ganham muito mal nas suas bolsas de mestrado, doutorado, etc. E quando eles conseguem produzir um conhecimento interessante, ou eles apresentam em algum simpósio, etc., e vão, países estrangeiros falam, nossa, olha essa tecnologia, vem para cá produzir no meu país. E o cara vai, porque se ele for para a Alemanha, para os Estados Unidos, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ter equipamentos de ponta para realizar sua pesquisa, e aí o Brasil acaba não valorizando os seus cientistas e não produzindo conhecimento. Ou quando o cara produz, aquilo fica jogado no canto de uma universidade e não tem esse intercâmbio entre a aplicação industrial e essa produção de conhecimento, tá? Então, enfim, é bem difícil no caso brasileiro e de outros países desenvolvidos. O modelo de produção que mais se populariza aqui é o modelo toyotista, também conhecido como pós-fordista. E essa palavrinha é a chave para vocês entenderem. É o tal do modelo just in time. Se na concepção for, de novo, né, toyotismo, a gente vai ter um canal só para falar sobre isso. Mas aqui, o modelo toyotista, a gente tem que pensar que ele foi feito no Japão. E isso explica bastante coisa pra gente. O Japão é um país pequenininho, que tem mais de 100 milhões de habitantes. Desse país pequenininho, 79% é só montanhas. Ninguém pode ocupar, até porque eles não querem desmatar para não perder a vegetação, sofrer erosão e tal. Então eles ocupam, daquele país pequenininho, só praticamente 20% do território. Você acha que eles têm espaço para fazer enormes galpões, guardar grande quantidade de carros, de maquinários, etc? Não. Por isso que veio o modelo toyotista. Começa, para que eu vou produzir tudo aqui? Vamos fazer uma produção mais flexível? Se não for necessário, compra de outros países. A gente está globalizado mesmo? Então sem grandes problemas. Outra coisa, vai fazer uma produção em massa? Formar todo aquele estoque? Imagina, a gente tem uma produção hoje tão avançada, tão robotizada, tão rápida, tão instantânea, que a gente vai fazer um modelo de produção just in time. Ou seja, bem na hora que o cara pedir o produto, é que ele vai começar a ser produzido. E claro, galera, isso permite grandes vantagens ao mercado consumidor. No modelo fordista, você só podia ter uma cor de carro, que é o carro preto. E agora? Agora você pode customizar. O cara vai fazer quando você pedir, então você pode pedir de uma cor vermelha, você pode pedir, enfim, de uma série de cores dentro do modelo toyotista. E aqui é um mínimo estoque. Claro, galera, você vai produzir quando o cara pedir, então se o cara não pede, você não produz. Esse modelo, ele é menos suscetível a crises econômicas, a crises de superprodução. Do modelo fordista, por exemplo, se está no momento bom da economia, a indústria está produzindo, de uma hora para outra, crise de 29, você tem uma quebradeira geral, as indústrias vão ficar com um monte de estoque sobrando. E aí um monte de produto sobrando sem ter para quem vender, a gente tem uma crise de superprodução, uma crise deflacionária. Aqui não. Aqui não vai ter esse momento, é menos suscetível a essas crises. Tudo bem, galera? Beleza? Terceira Revolução Industrial? Então, tira um print aqui.